Olá pessoal, bom dia. Estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 46 a 56, onde Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, porque meu espírito se alegra em Deus. Onde Deus mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos, e matou a paz e mostrou o caminho, e a proteção. Falando diretamente do egoísmo e da humildade, onde nós somos seres espirituais, ou nós temos o Espírito de Deus que vem através da humildade, ou nós temos o espírito antiluz, que é contra Deus, através do egoísmo da nossa vontade, assim como Lífer foi expulso do céu por querer da sua vontade, não a vontade de Deus, Nós temos que cuidar disso aí. Eu demorei muito a aprender isso aí. Ontem eu estava falando que estava numa clínica, na clínica tinha médico. Eu vi gerente de empresa, eu vi empresários, eu vi psicólogos perder para depressão e álcool, de vida errada, Eu vi. E eu queria mudar de vida, toda a vida não queria aquela vida, mas eu sempre quis do meu jeito, sabe? Egoísmo, O egoísmo que é da sua maneira. E ainda sofri mais 14 anos. Aí eu dobrei o joelho. Aí eu comecei a entregar, fazer a obediência a Deus. E quando eu estava de 1999 até 2001. 2001 me deu uns problemas, me deu muita raiva, muito ressentimento. Cara, eu fiquei quase doido. O que eu faço? Vamos rezar. Aí eu percebi que comecei a me afastar de novo, de Deus. E eu precisava de Deus de novo, e oração, meditação. Vários dias, até que Deus percebeu: não, esse quer mudar de vida, vamos ajudá-lo. Humildemente eu estava pedindo, E ele me mandou o Espírito Santo começou a mostrar o caminho. Eu comecei a perceber que as coisas começaram a mudar ao meu redor, com as pessoas que eu passei a viver da maneira de Deus, Sem prejudicar ninguém, sem humilhar, sem brigar, sem lograr. Eu estou vivendo uma vida honesta, E Deus começou a me ajudar, começou a me dar força. Mas eu ainda estava ouvindo o povo, fazendo a vontade do povo, E não deu certo, eu só sofria. É a cacetada aqui no meu sítio. Pessoas me prejudicaram. A minha própria esposa disse que eu era culpado, que era da família dela. Muitas vezes as pessoas me elogiavam pela maneira que eu sou. A minha esposa também dizia que eu era ruim dentro de casa, eu ficava pensando: mas como, cara? Não sou essa pessoa. Meus irmãos, minhas irmãs, cara, diziam que gostavam de estar comigo, mas quando percebia que eu estava junto, de repente, as línguas soberbas, me davam cacetada, me xingavam, e eu não queria encrenca na hora. Eu ficava outro dia conversando: não, eu não fiz isso, tu é louco, não sei o quê. Cara, eu não fui entender, não estava entendendo, até que eu fui entender, que o bem e o mal nascem dentro de nós, que nós precisamos alimentar só o bem, só abençoar as pessoas. E nós precisamos ser humildes para ouvir o que Deus diz, E obedecer a Deus, E aí eu comecei a entender, eu fui firme no Evangelho, comecei a perceber a vida de Cristo, de Maria, os discípulos, João Batista, e eu comecei a viver da maneira como eles viveram. Daí me deu um despertar, assim, que eu fiquei quase doido, Comecei a enxergar as coisas de maneira diferente. Foi aonde que eu consegui um contato com Deus. Aí
passou o desejo, né, e a necessidade de passar a mensagem, passar a palavra. E no meu interior eu já sabia, pela maneira das pessoas ser, que elas são da maneira como eu era, muitos iam se afastar de mim. E foi o que aconteceu, né? O pessoal se afastou, foi se afastando, uns e outros. Esse sítio aí um tempo era cheio de gente, né? Mas aí por causa de uns soberbos, por causa de uns egoístas que não aceitam viver a maneira de Deus, que é da sua maneira, da sua igreja, do seu jeito, e começaram a afastar, né? E as fofocas e as calúnias, ela prejudica muitas pessoas de bem, né? E hoje eu vejo que muitos querem voltar a ter amizade comigo, que eles sabem que eu nunca prejudiquei ninguém. Querem vir para o sítio, mas eles querem que eu aceito que eu sou louco. Essas horas que o importante e essas horas que eu consigo perceber o porquê que eu não conseguia sozinho. Porque nós sozinhos, nós nunca vamos ser ninguém, nós precisamos sempre colocar Deus na nossa vida. Nós precisamos sempre ser humilde a ouvir o que Deus quer e acreditar só no que vem de Deus, por causa que nós somos um ser humano, né? Passando por uma experiência espiritual aqui na Terra. E nós devemos escolher o destino que nós queremos depois que nós saímos daqui, né? Céu e inferno, né? E o Lífera tem os espíritos anti-luz. Se nós deixar falhas, se nós nos abandonar de Deus, Ele nos afasta de Deus e não quer, não aceita que nós ouvimos nada de Deus. E se eu buscar a Deus com sinceridade, com humildade, começar a obedecer a Deus, Deus age na minha vida. E por isso que essas razões que muitas pessoas hoje se afastam de mim, né? Por causa que são pessoas que me condenaram, né? E devido à minha maneira de ser e não sabem perdoar e elas não vão aceitar eu de pé de novo, elas não vão aceitar essas coisas que Deus vão fazendo na minha vida e eles vão tentar derrubar de qualquer maneira, mas eu preciso estar agarrado em Deus. Aí por isso que hoje eu consigo perceber por que muitas pessoas tentam se recuperar, muitas pessoas tentam buscar a Deus, mas não conseguem, porque elas ficam divididas entre o homem e Deus. E Jesus Cristo diz: maldito homem que acredita no homem. Então, eu preciso acreditar em Deus, fazer a vontade de Deus, como eu me recuperei em Deus, transmitir a mensagem da maneira como eu estou vivendo e da maneira que o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, nos botar de pé. Claro que nem todos vão aceitar só os humildes, só aqueles que entendem Deus, aqueles que estão à procura de uma nova vida. Aqueles que não querem a vida de Deus, aqueles que são egoístas, não vão aceitar. Aí a gente tem que fazer o quê? Transmitir a mensagem e deixar que Deus haja nas vidas de cada um, né? E como ele fez com Maria, ele foi afastando os soberbos de Maria, botando só os humildes para o lado dele. E é o que está acontecendo comigo hoje, né? Deus está afastando as pessoas egoístas e os humildes estão gostando, estão amando estar comigo, né? Porque a gente está seguindo o caminho de Deus. E a maioria dessas pessoas que estão voltando, que estão se recuperando, são pessoas que perderam a fé por causa dos falsos profetas, por causa dessas igrejas que não fazem uma experiência com Deus, não se perdoam seus pecados, não se arrependem e começam a pregar a palavra, pegam a palavra e vivem uma vida errada e acabam fazendo com que todos os humildes, aqueles que estão interessados em busca de Deus, percam a fé. Foi o que aconteceu comigo e é o que está acontecendo com todas as pessoas que estão voltando a Deus, perderam a fé por causa desses falsos profetas.
Aí nós precisamos decidir o que nós queremos. Cada um precisa decidir que se a pessoa quer continuar no egoísmo, quer da sua maneira, como tem uns me chamando de louco, que eu preciso tomar remédio. Se as pessoas querem continuar assim, elas continuam, mas estão num caminho totalmente errado. Hoje eu conheço o lado errado e eu conheço o lado certo. E eu conheço o meu pensamento que estava errado e eu conheço o meu pensamento certo hoje. Aí por isso que eu digo, para qualquer um, sempre que acreditar numa pessoa, um padre, num pastor, observe o comportamento dele. Se ele tiver um comportamento errado, não vai. O que você precisa fazer? Cada um de nós precisa fazer, ver o que Jesus Cristo quer na nossa vida, na maneira como Maria viveu, na maneira como os discípulos viveram, e seguir aquela maneira de viver. E nós estamos aqui só para uns abençoar os outros, uns ajudar os outros, nunca prejudicar. A pessoa que tem a mentalidade de prejudicar uma pessoa pode ter certeza que ali não tem humildade, não tem Espírito de Deus. Nós precisamos, através da humildade, buscar o Espírito de Deus no nosso coração. E o Espírito de Deus vai fazer nos manipular nossa mente para que nós tenhamos pensamento bom e que nós se alegremos com a palavra de Deus. Tudo está nas nossas decisões, nos nossos corações, nas nossas maneiras de ser, na humildade ou no egoísmo. Somente através da humildade nós somos felizes. Tem pessoas que ficam dizendo que eu sou egoísta porque eu não aceito a maneira errada de ser. Não é que eu sou egoísta, eu sei que a maneira errada de ser vai me levar ao sofrimento. E a maneira correta de ser, a humildade, obedecer a Deus, vai me levar, está me trazendo a felicidade e vai continuar me trazendo a felicidade. Tudo depende do eu aceitar. E eu estou aceitando a Deus hoje. Eu sou feliz e estou aí disposto do lado de qualquer pessoa que queira ser humilde e ouvir o que Deus tem para dizer para eles, fazer na vida deles. Obrigado, Deus abençoe todos vocês.